nessa noite eu fui criado para o teu louvor manifestar. Pega a tua voz, cante. Eis, oh Espírito Santo, fui criado para o teu louvor manifestar teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Eu fui criado para o teu louvor manifestar teu amor. Vamos declarar isso. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Fui criado para o teu louvor, manifestar teu amor. Eis-me aqui. Eu te pertenço, Senhor. Fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. O Senhor nos chamou. O Senhor nos tirou do mundo, do lamaçal do pecado, para um propósito. Qual, pastor? Para Ele manifestar o seu amor nas nossas vidas. E através das nossas vidas continuar manifestando o amor para outras vidas. E tudo começou com Ele. Com quem? Com Jesus Cristo. E Deus amou o mundo de tal maneira. E Deus, então Ele dá o seu Filho Jesus. Através do teu Filho Ele manifesta o seu amor às pessoas, as mais vil pecadores. E por onde Ele andou, por onde Cristo passou, Ele levou o amor. Quando tentaram jogar pedras naquela mulher pecadora, Ele disse: quem não tiver pedra, quem não tiver pecado, que lance a primeira pedra. Desde os mais velhos aos mais novos jogaram as pedras no chão. E de repente aquela mulher olha para ele e diz: o Senhor me condena? Ela diz: não, vá e não peques mais. Ele manifesta o seu amor. Ele vai passando, Zaqueu está lá em cima de uma árvore. Ele diz: Zaqueu, o que está fazendo aí, Zaqueu? Desce daí, meu filho. Eu vou comer com você na sua casa. Ele manifesta o seu amor. Ele chega no mar da Galileia. Ele vê aquelas pessoas e ali ele vai levando a palavra de amor. Ali ele manifesta o seu amor. Na cruz, morrendo, crucificado, o ladrão que estava à sua direita reconhece os seus pecados e ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele manifesta o seu amor. Lembra quem você era? Lembra o que você fazia? Lembra o que você praticava, o que você pensava? Você sabe por que você está aqui? Sabe por que você está hoje aqui numa quinta-feira para ouvir a palavra de Deus? Porque Ele manifestou o amor dEle por você. Ah, meu irmão, Ele manifestou o amor dEle. Oh, Ele manifestou. E Ele quer continuar manifestando o seu amor na sua casa, na sua família, por onde você for. Por isso você pode declarar em forma de cântico, em um cântico profético, no nome do Senhor Jesus, declarando isso com toda a fé, com toda a ousadia. Fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, usa as nossas vidas para a glória, para a tua glória. Usa este lugar, esse local para a tua glória.
Usa da nossa casa, da nossa família, para a tua glória. Nos ajude a crescer. Nos ajude a fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que glorifica a Ti, ao Filho, ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nos ajude a fazer aquilo que é certo, Senhor. Abra a nossa mente, o nosso intelecto. Quebranta os nossos corações, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor. Nos faz novas criaturas para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E graças a Deus, amém. Glorificar ao Senhor Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Cumprimento o seu irmão, declare bênçãos sobre a vida dele, sobre a vida dela, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Está as crianças. Amém. Vamos orar pelas crianças, né? Em nome de Jesus. Vamos declarar bênçãos sobre a vida de cada uma delas. Senhor Deus e Pai, Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos todas as crianças e as pessoas que estarão cuidando delas ali, Senhor, na sala. Que a Tua graça seja derramada sobre a vida de cada uma, como também sobre a vida dos seus pais, que se propuseram estar na Tua casa, numa quinta-feira à noite. Abençoa-as com toda sorte de bênçãos. Tudo aquilo que for ensinado mediante a Tua palavra, fica guardada no coração de cada criança, Pai. Porque elas são dádivas, são presentes do Senhor, que o Senhor deu para com seus pais, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, né? Vamos glorificar a Deus, de Jesus, pela vida dessas nossas crianças, né? Que bênção de Deus. Que Deus abençoe todos aqueles que estão trabalhando, cuidando delas, tá? Pelo um ato voluntário, com amor e cuidando delas. Eu louvo a Deus por isso. Amém? Todas as coisas cooperam. Quem aqui já alguma vez assistiu o Diário Divino? Levanta as mãos assim, por favor. Diário Divino, conhece? Amém. Eu entreguei o Diário Divino, gente. Entreguei o Diário Divino. Vai fazer dois anos e meio, mais de 2 anos e meio que vinha fazendo o Diário Divino. Mas estava muito pesado, cansado mesmo. E hoje era para mim estar gravando o Diário Divino. Ou estaria gravando o Diário Divino, ou estaria aqui. E eu preferi estar aqui com a igreja. Eu tive que entregar o Diário Divino. Mas tudo coopera. Quando eu comecei a gravar o Diário Divino, eu não poderia orar, eu não podia orar, não podia falar da igreja. E depois eles deixaram eu fazer aquela oração rápida. Depois eles deixaram fazer a oração da igreja. Eu não podia fazer um monte de coisa, eu não podia fazer. Aí eles ligaram, disse: se for por caso para o senhor vir aqui, se vocês quiserem, gravem os cultos e a gente edita os cultos e a gente pode colocar os cultos de vocês no programa. Vocês estão entendendo o que é isso? TV Diário, um canal aberto, que era muito fechado. E eles abriram essa janela, essa porta. E hoje eles falam assim: olha, gravem os cultos e manda para nós. A gente vai editar para a gente colocar no horário do Diário Divino, já que o senhor não tem tempo para vir para cá. Eu falei: amém. Glória a Deus. Amém. Isso é para a glória de Deus, sabia? Você tem ideia do que é isso? Um canal fechado, eu vou explicar, um canal fechado. Não é nosso não, e esse programa não é da igreja não, esse programa é deles. É um acordo entre eles e o Plano da Paz, o cemitério que patrocina, que paga. O valor é 20 mil por mês. E o cemitério Plano da Paz é que paga para estar lá. Uma parceria, não é da igreja não. Não podia falar nem nome de igreja. Eu não podia nem orar. E depois eu falei com eles: as pessoas precisam saber que esse pastor é de alguma igreja. Ele falou: então fala da igreja. Aí eu comecei a falar da igreja. E eles podiam cobrar isso, falar da igreja, eles poderiam cobrar.
Aí depois eu falei, olha, a gente prega a palavra até a reflexão, a gente poderia orar. Aí eles falaram, não, mas faça uma oração bem curta. Para a glória de Deus, segundo o Ibope deles, a hora que o programa alcança o pico mesmo de audiência é justamente na hora da oração. Já pensou? E os testemunhos, né? Deus está no controle de tudo. Amém. Glória a Deus por todos. Abramos a nossa Bíblia no livro de Levíticos, capítulo 3, versículo 1. Levíticos, capítulo 3, versículo 1. Levítico é o 7º livro da Bíblia. Aleluia. Oh, aleluia. Vou pregar uma outra mensagem, né? É Juízes capítulo 3. Amém? Vocês me perdoam? O 7º livro da Bíblia não vai ser Levítico. Levítico é o 3º livro, né? Amém? Então a minha cabeça está lá nessa notícia que a minha esposa me deu agora aí. Juízes é o 7º livro da Bíblia. Oh, glória a Deus. Juízes, capítulo 3. Estas são as nações que o Senhor deixou ficar para, por meio delas, provar a Israel, a todos os que não haviam experimentado nenhuma das guerras de Canaã. Vamos ler de novo o versículo 1, novamente. Estas são as nações que o Senhor deixou ficar para, por meio delas, provar a Israel, a todos os que não haviam experimentado nenhuma das guerras de Canaã. 2. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas aprendessem a guerra, pelo menos os que dantes não tinham aprendido. Estas nações eram 5 chefes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que habitavam no monte Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes, pois, deixou ficar a fim de por elas provar os filhos de Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel entre os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, tomaram por mulheres as filhas deles e deram as suas filhas aos filhos dos mesmos e serviram aos seus deuses. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Senhor, queremos ministrar a Tua palavra, aqui está a Tua igreja, o Teu povo, os Teus filhos. Abra a nossa mente, abra o nosso intelecto, fala aos nossos corações. Quando prega a Tua palavra, Senhor, cura aqueles que estão enfermos, restaura famílias, em nome de Jesus, e faz o maior milagre de todos, ó Senhor, que é o milagre da salvação, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Aleluia. A igreja celebra a palavra, né? Que lindo. Glória a Deus. Irmãos, hoje é a segunda parte, é uma continuação, na verdade, da palavra que começou sendo pregada quinta-feira da semana passada. E nós vimos que Israel, ele estava próximo de adentrar a terra prometida, e Deus tinha falado com eles, tinha falado com o seu povo por intermédio de Moisés, em Deuteronômio no capítulo 7, no versículo 1 em diante, que diz: quando o Senhor, o teu Deus,
te houver introduzido na terra que vais a fim de possuí-las, e tiver lançado fora de diante de ti muitas nações, a saber, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, heveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, enquanto o Senhor teu Deus estiver entregue, e as ferires totalmente, as destruirás, não farás com elas pacto algum, nem terás piedade delas, não contrairás com elas matrimônios, não darás suas filhas aos seus filhos, e não tomarás suas filhas e seus filhos. Deus, pelo seu atributo que é da presciência, eu sei que é um linguajar teológico, presciência quer dizer, aquele que conhece o futuro, porque nós, eu e você, todos os humanos, estamos presos ao tempo e ao espaço e tempo. Deus não, Deus sabe todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Por isso que Ele diz, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, porque no mais tudo Ele fará. Eu e você, todos nós estamos presos ao tempo e ao espaço. Deus não, tudo está em suas mãos. Deus, sabendo que o seu povo, ao entrar na terra de Canaã, certamente eles se contaminariam, se as suas filhas do seu povo se casassem com os filhos dos cananeus, ou também os filhos de cananeus se casassem com as filhas dos hebreus, certamente eles iriam se corromper, eles se desviariam da presença de Deus. Então Deus os alerta, Deus dá a palavra para eles, ensinando a palavra para eles. Só que nós vimos quinta-feira passada, em Juízes capítulo 1, do versículo 27 em diante, que todas as tribos de Israel, eles não fizeram conforme o Senhor tinha ordenado, como o Senhor tinha falado para eles. Eles fizeram o contrário, eles não tiraram todos os povos da terra, eles simplesmente pegaram aquelas pessoas e fizeram delas seus escravos, suas escravas, e posteriormente eles foram escravizados por esses povos. Por isso que devemos entender uma coisa, que é melhor obedecer do que sacrificar. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Na parte B do versículo, o Senhor vai dizer, olha, melhor é obedecer do que sacrificar. Obedeça ao Senhor. Só que nós, seres humanos, nós temos uma dificuldade de obedecer, sim ou não? De andar por aquele caminho. Quantas vezes nós quebramos a cara? Lembra quando você era criança, quando você era um jovem, foi um adolescente? Ou quantos jovens e adolescentes estão me ouvindo que quebraram a cara por ter desobedecido seus pais? Carregam cicatrizes nos corpos porque desobedeceu? Ou quantos não tiveram a oportunidade e infelizmente já desceram a cova por ter desobedecido seus pais? Melhor é obedecer do que sacrificar. Deus fala isso para o seu povo. Irmãos, entendamos uma coisa, o mundo espiritual é muito mais organizado do que o mundo terreno. O mundo espiritual é muito mais organizado do que o mundo terreno em qual nós vivemos. E nós estamos, todos os seres humanos, eles estão sobre a influência do mundo espiritual. O Senhor quer que nós abramos os nossos olhos, os nossos ouvidos, e aprendamos com a sua palavra, para que nós não sejamos escravizados por aquele ser que Jesus falou lá em João capítulo 10:10. O ladrão veio senão para matar, para roubar e para destruir. E de quem ele estava falando? De quem Jesus estava falando? Falando do ser das trevas, não está falando do ladrão terreno, não, esse é um mortal, não. Ele está falando de coisas espirituais. Portanto, eu vim vos trazer vida plena, vida em abundância. A igreja de Cristo nessa terra precisa atentar para as coisas espirituais, senão ela fica terreno e ela vai sofrer na terra. Eu me lembro, eu e minha esposa, nós não nos entendíamos. Casamos, namoramos, casamos, éramos apaixonados, e só alegria, glória a Deus e aleluia. Mas de repente o nosso casamento vira um inferno
nós brigávamos todos os dias, nós não nos entendíamos mais. E cadê o amor? Cadê a paixão? Por que dessas brigas? Ela grávida do meu filho, do Mateus, mas nós não entendíamos um ao outro. Fomos para Macumba, enfim, fomos até buscar no inferno com os demônios. Mas até que um dia nos levaram para uma casa e um Deus usou uma profeta para nós. E ela disse, essa mulher tem uma visão espiritual, ela falou assim, no meio de vocês há um redemoinho, para que vocês não entendam, não compreendam um ao outro, por isso que vocês ficam brigando. Deus me revela isso, mas a partir de hoje, o Senhor está repreendendo da vida de vocês. Luta espiritual. Quantas pessoas estão presas lá no presídio, que tiraram vidas de outras pessoas, estão se perguntando, não sei nem por que eu estou aqui. Quantos casamentos foram desfeitos e depois as pessoas estão arrependidas? E por que nós estamos aqui? Então nós estamos sobre uma influência do mundo espiritual. E o Senhor sabia que o seu povo, se ele se unisse com as cananeias ou com os cananeus, eles deixariam de servir ao Senhor e acabariam sendo escravizados por eles. Obedecer ao Senhor. Deus levantou um homem chamado Samuel. Aliás, o povo escolheu Saul para ser rei de Israel. E ele começou bem, mas ele terminou mal. E por que ele começou bem e ele terminou mal? Porque ele não obedeceu ao Senhor. Quer ver? Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, no versículo 10. 1 Samuel capítulo 15, versículo 10 diz: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Olha o que Deus está dizendo para o profeta Samuel. Ele deixou de me seguir, tá? E ele não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Versículo 12. E Samuel madrugou para encontrar-se com Saul pela manhã, e foi dito a Samuel: já chegou Saul ao Carmelo, eis que levantou para si uma coluna, e voltando passou a descer a Gilgal. Veio, pois, Samuel ter com Saul. O profeta vai falar com Saul no versículo 13. E Saul lhe disse: bendito seja o Senhor, já cumpri. Ele diz, Saul lhe disse, Saul fala para Samuel, tá? Bendito sejas do Senhor, já cumpri a palavra do Senhor. Preste bem atenção, o homem está dizendo: eu cumpri a palavra do Senhor. Portanto, Deus já tinha falado a respeito de Samuel no versículo 11: deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então alguma coisa está errada aqui. Quem é que está errado? Deus ou Saul? A gente vai ver onde está o erro de Saul. Por que Saul está errado e está achando que está certo? E quando ele diz que ele está certo, ele está querendo dizer que Deus está mentindo. Aí virá uma sentença sobre ele. No versículo 14, então perguntou Samuel: que quer dizer, pois, este balido de ovelhas que chega aos meus ouvidos e um mugido de bois que ouço? Ao que respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para oferecerdes ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Olha Saul, rei, se esquivando, dizendo: o povo, porque o povo guardou o melhor. No versículo 16, então disse Samuel a Saul: espera, e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu, pois, Samuel: embora pequeno aos teus próprios olhos, porventura não foste feito cabeça das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel, e bem assim te enviou o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Olha o que Deus tinha falado para Saul por intermédio do profeta: destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e pelejas contra eles até que sejam aniquilados. 19, porque pois não destes ouvidos à voz do Senhor? O profeta está dizendo: por que você
não deu ouvidos à voz do Senhor. Antes te lançastes aos despojos e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor. O profeta está dizendo, antes você, Saul, pegou os despojos. O que é despojos? Era o ouro, a prata, os bens materiais que os exércitos dos amalequitas tinham. Saul cresceu os olhos nas coisas materiais e pegou, guardou as ovelhas. No versículo 20, então respondeu Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor. Olha só, dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. A falha do homem não é reconhecer os seus erros e querer justificar. Irmão, com Deus não tem meio termo, é ou não é. Deus não negocia. Não adianta querer negociar com Deus. Você precisa ser sincero diante de Deus. Tem que olhar no espelho, reconhecer suas falhas, reconhecer seus pecados. Nós devemos reconhecer as nossas falhas, reconhecermos os nossos pecados e sermos sinceros para Ele. Saul não. Lembra da palavra quando foi inaugurada essa igreja, lá do homem que entrou no céu sem pedir perdão para Deus? E por que ele entrou no céu? Porque ele reconheceu que existia Deus, reconheceu os seus pecados, reconheceu que Jesus era Senhor, reconheceu que Jesus era Rei, e disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor diz, então hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É o ato do reconhecimento. No 20, então respondeu Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, aos amalequitas, e destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas e bois, o melhor do anátema, para sacrificar ao Senhor teu Deus. Olha o Adão aqui. O Adão dizendo, foi a mulher que o Senhor me deu. Foi o povo que pegou. Sempre querer se esquivar. Meu irmão, querer se esquivar é quebrar colunas que sustentam pontes que está feita para chegarmos do outro lado do abismo. É reconhecer. É reconhecer as falhas, reconhecer os erros. Por exemplo, está se espalhando no Brasil igrejas evangélicas de gay. Vocês sabiam disso? Já tem no Ceará também. Eles usam outro nome, mas tem outro nome, é a igreja de gay mesmo. De lésbicas, de homossexuais, e querem rasgar a Bíblia. E querem sempre procurar textos para querer se justificar. Não, meu irmão, o Senhor diz, reconheça o teu erro, porque na tua Bíblia que você está nas suas mãos, está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 6 e 9, que os afeminados, os homossexuais, não vão entrar no reino de Deus como qualquer pessoa, outros que cometem pecados. Olha o que está escrito, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas. No versículo 10 ele diz mais ainda, diz, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O cara tem que olhar no espelho e falar, eu estou na contramão, eu estou pecando, eu reconheço o meu pecado, mas eu não consigo me libertar. Me ajuda, Deus. Deus vai te ajudar, Deus vai te colocar de pé, irmão. Deus vai mudar a sua natureza. Não vou ficar aqui nessa igreja na Logos não, porque fala que os gays não vão para o céu. E tem outra igreja que diz que o gay vai. Não vai. Como o beberrão também não vai. Como o cara que vive vendo pornografia também não vai. Como que anda falando da vida dos outros também não vai. Tem que haver uma mudança e nós temos que ter coragem de reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, nos colocar nos pés do Senhor e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Não dizer, olha, por causa dela, por causa dele, por causa disso, ou querer pegar textos isolados para querer justificar os nossos pecados. Saul diz, o povo não, foi você. Você que estava você que é o rei, você que tem a coroa, você que tem a autoridade sobre eles. Aí no versículo 22, Samuel, porém, diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, sacrifício? Como é que eu obedeço a voz do Senhor?
Eis que obedecer é melhor do que sacrificar e o atender do que a gordura de carneiros. Versículo 23 ele diz: porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitas a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Vou dar um conselho: nunca faça parte de uma igreja rachada. Tem cara que divide a igreja, fala mal do pastor, divide, leva metade do povo, e principalmente os empresários da igreja. Os comerciantes que têm dízimo alto, são um bando de malavéia, bandido gospel. E eu já conheci muito. Influencia a cabeça das pessoas. E está aqui, ó, porque a rebelião, e se rebela contra a igreja. Rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade da idolatria. O cara não se sujeita à palavra de Deus. Se não está satisfeito, se alguma coisa está contrária, pede as bênçãos do pastor, vai, e que Deus abençoe. Se Deus tem um chamado na sua vida, vai lá, abre uma igreja lá do outro lado da cidade, lá em outro estado, lá em outro lugar, e deixa Deus usar. Mas não manipula as pessoas. Questão da obediência. Deus diz para o povo: quando vocês entrarem na terra prometida, que eu vos prometi, não tem negociação. Não negocie. Ou você é ou não é. Você sabia que ainda tem crente antigão, ó, crente antigo, foi batizado, toma ceia, estão na igreja, mas ainda se prostra diante da imagem de escultura? Ainda tem. Não, essa imagem é a santa, é o santo que a minha bisavó deu para minha bisavó, que deu para a tataravó da minha mãe. Isso é uma herança, não sei o que, isso é casa de demônio. Com Deus, Ele não divide adoração com ninguém, Ele é exclusivista. Pastor, eu não concordo. Meu irmão, fala com Deus. Para que se prostrar diante daquilo que tem boca e não fala, ouvidos mas não ouve, mãos mas não apalpam, pés mas não anda, se torna igual àqueles que diante delas se prostram. Está escrito na palavra do Senhor. Estamos sob a influência do mundo espiritual. Por que que a igreja hoje, a igreja está doente? O povo está ficando doente. Falta de conhecimento. E quando conhece, não reconhece. Quando passa a conhecer, não reconhece. E às vezes reconhecendo, não quer se submeter. Deus quer levantar um povo forte, aguerrido. Todas as vezes que o povo se arrependia dos seus pecados e se colocava nas mãos de Deus, Deus mudava a história deles. Deus tem poder, irmãos. A cegueira espiritual levou os herdeiros a se tornarem escravos. Fala, eu sou herdeiro com Cristo das promessas do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 16. Olha que o Espírito fala ao meu espírito, ao seu espírito, e ele testifica com o nosso espírito. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de... Fala comigo, todo filho tem herança. Versículo 17 diz: e se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se padecemos com Ele, vamos ser glorificados. No 18, ele diz: pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Fala para o teu irmão, o melhor de Deus ainda está por vir. Eu já vi pessoas, já vi pregadores dizer: pastor, eu não concordo, que o melhor de Deus ainda está por vir. Fala, isso é inveja da música do Kleber Lucas, irmão. Isso é dor de cotovelo. Jesus, quando veio como pastor. Agora vamos lá, vamos parar para pensar. Vamos deixar essa espiritualidade exagerada e vamos pensar um pouquinho. Jesus veio como pastor, Jesus vai vir como rei. Isso quer dizer o quê? Que alguma coisa boa está por vir, sim ou não? É o som de trombetas e som de clarim anunciará a vinda do Senhor. Apocalipse capítulo 21 fala de uma nova Jerusalém. Isso quer dizer que está por vir. Sim ou não? Como Ele é, nós o veremos. Está por vir. Sim ou não?
Vamos habitar com Ele, num reino milenar com o Senhor, eternamente com o Senhor. Isso quer dizer que o melhor está por vir. Eu tenho essa garantia. E isso me sustenta e não me deixa negociar com o diabo e com o pecado, com o mundo, seja lá quem for. Eu falei nessa igreja domingo. Não é domingo retrasado, já é do retrasado. Há 3 domingos atrás, apareceu, eu fui para a igreja logo, sede, domingo de manhã, apareceu lá, usou todo palitosado. Nada contra quem usa, eu já usei muito também. Aí chegou logo de manhã, um calor na igreja, estavam se derretendo. E o pastor olhou para mim e disse: pastor, aí eu, fulano, o deputado, o vereador, eu disse: sim, e o que tem? O senhor quer que eu apresente ele para a igreja? Eu falei: não apresente não. Se você apresentar, ele tem que apresentar todos os irmãos, que eles não são melhor do que ninguém aqui. E o irmão do meu lado, o pastor, ele disse: pastor, mas a Bíblia diz que nós temos que honrar as nossas autoridades. Eu falei: sim, porque é maior autoridade do que a igreja, que são embaixadores do céu e ministros do céu na terra. Ele, sim, irmão. Ele disse, aí eu falei: irmão, a Bíblia diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades. É verdade, agora vamos lá, 1 mais 1, quanto que é? 2. Eu falo: por que esses caras apareceram agora? Pensa, meu filho. Por quê, pastor? Ano de eleição, Magda. Deixa eles aí, eu provei a palavra de Deus, ouviram, terminou tudo, deu a bênção apostólica, descemos atendendo, todo mundo no final atendeu, no final ele sabia o que ele queria. Eu vou fazer uma reunião para falar um dos projetos, estamos convidando os pastores para mostrar os projetos políticos. Eu falei: nós não fazemos nada com política. Aqui nessa igreja, aqui é assim, o dia que o pastor Everaldo falar de político no altar e pedir voto para alguém, a igreja pode sair fora, porque o Satanás tomou conta do púlpito da igreja. O diabo tomou conta. Agora cada pessoa são orientadas a votar. E tem mais, eu oriento você: não vota branco e não vota nulo. Vote em alguém. Mas primeiro, antes de votar, pesquise, sabe quem é esse cara, quem é essa mulher, o que foi que eles fizeram, o que deixaram de fazer. Se por acaso eles têm votarem alguma coisa de projetos que vai contra a família, sejam inteligentes, não vá para o barulho. Sejam inteligentes. Pense. Se o povo brasileiro parar para pensar e pesquisar no Dr. Google o nome da pessoa que ele pensou em votar, meu irmão, vai passar na peneira muita coisa, e olha lá se vai sobrar alguém. Bora para frente. A cegueira espiritual levou os herdeiros a se tornarem escravos. Eu e você, nós somos herdeiros da promessa de Deus. Temos o céu prometido para o Senhor. Agora, se nós fecharmos os olhos para a realidade, para a palavra do Senhor, nós nos tornaremos escravos. Quantas pessoas são escravas de instituições religiosas? Quantas pessoas são escravas de líderes religiosos? Quantas pessoas são escravas de sistemas, de partidos? São escravas desse mundo, são escravas do pecado, são escravas de tudo. Por quê? Porque não dão ouvido à palavra de Deus. Cada um de vocês tem todo o direito daquilo que eu pregar, você anotar e pesquisar. Aí o que acontece? Olha o que aconteceu, olha o resultado. Daniel capítulo 9, versículo 11 ao 13. Olha a oração de Daniel, centenas de anos depois de que os seus pais não obedeceram à voz do Senhor, que estava escrito lá em Deuteronômio 7. Olha o resultado, olha onde foi parar o povo de Israel. Daniel capítulo 9, versículo 11 diante diz assim: sim, todo Israel tem transgredido a tua lei, desviando-se para não obedecer a sua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Por que a maldição veio sobre eles, gente? Porque eles desobedeceram, porque eles pecaram contra Deus. No versículo 12 diz: e ele confirmou a sua palavra. Fala comigo: a palavra do Senhor se confirma. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito a Jerusalém. Irmãos,
Jerusalém não ficou pedra sobre pedra, tudo foi destruído. Nabucodonosor destruiu tudo, e milhares de israelitas foram mortos por causa do pecado da desobediência. No versículo 13, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para alcançarmos discernimento da tua verdade. Entenda, povo de Deus, o mundo, este mundo, o sistema de valores do mundo, o sistema pervertido deste mundo, é o obstáculo da igreja. O sistema de valores deste mundo é o grande obstáculo da igreja de Cristo. E obstáculo, o que tem que, quando você está diante de um obstáculo, o que você faz? Você procura sair. Se tem um obstáculo, você vai transpor, você vai passar. São obstáculos, mas Jesus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja dele. O Senhor vai nos dar força para a gente passar por esses obstáculos, para nos dar a vitória sobre tudo aquilo que querem nos tirar da presença de Deus. Quando eu e você, nós tomamos uma decisão na vida, eu vou honrar ao Senhor com todo o meu coração, toda a minha casa, toda a minha família. Quando as coisas apertam e você não desiste do Senhor, pode ter certeza que as coisas vão cooperar para o seu próprio bem. Por quê, pastor? Porque quando nós cedemos e abrimos concessões ao pecado, na colheita a gente vai ver que nós estávamos errados. Não precisa passar por certas situações para ver que estava errado. É melhor obedecer. É melhor obedecer. Não cede, não abra concessões com o pecado. Não negocie com o pecado. Lute contra ele. Lute. Agora pode ter certeza de uma coisa: Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abre a nossa mente, irmã Helenice. Deus abre os nossos olhos. Isso que é importante. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus vivo. Eu louvo a Deus e fico feliz e peço perdão para Deus até hoje dos tempos que me levavam para certas procissões e a gente chorava e até tocava naquele coisa de barro que tem boca e não fala, ouvidos mas não ouve nada. E eu disse: Senhor, e quantas vezes eu relutei contra a minha mãe, porque a minha mãe foi a primeira pessoa que aceitou a Jesus Cristo. Minha mãe falava de Cristo para mim, dizendo: oh, você tem que entregar a tua vida para Jesus, aceitar a Jesus. Por causa disso eu lutava contra a minha mãe e falava para ela: mãe, quando a senhora morrer e eu morrer, chegar do outro lado a gente vai ver quem está certo. Graças a Deus que eu não morri, e nem ela, senão eu estava no inferno. Mas uma mãe, mesmo vendo um filho caminhando para o abismo, ela não desistiu dele. Porque pais de joelhos, filhos de pé. Aquele filho que debatia com a sua própria mãe, olha onde ele está hoje. E parece que a oração dela foi dobrada. Terça-feira eu estava pregando aqui, ontem preguei lá na sede, hoje eu estou aqui, amanhã à noite tem que estar em reunião. Ô Jesus, dá um tempo para mim. Fala comigo: obedecer é melhor do que sacrificar. Em Romanos capítulo 5, 8 diz: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Por que Cristo morreu por nós? Para nos levar a um nível de obediência, para nos justificar. Fala assim: as promessas de Deus são para o justo. Por isso que Ele nos justificou, para nos colocar na condição de justo, para que as promessas dEle viessem sobre as nossas vidas. Hebreus capítulo 5, 8, 9 e 10 diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência. Olha, Cristo, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Ele sofreu e ele aprendeu obedecendo. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo por Deus chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Irmão, isso aqui é tremendo. Ainda que era filho, aprendeu a obediência. Jesus Cristo se submeteu ao senhorio de Maria
e de José, sim ou não? Mesmo sabendo que era Deus. Quando eles vão para Jerusalém, ele tinha 12 anos. Eles vão depois na metade do caminho, dizem, esquecemos de Jesus, onde é que ele está? Aí procuram, chegou lá no templo, aí Jesus está lá com os mestres falando e tal. E Maria, menino, por que você fez isso? Deus deixou aquela coisa de mãe, aquela coisa de pai. Ela diz, não sabia que eu estava, o que importa, eu estar na casa do meu pai, aprendendo. Mas mesmo assim, depois ele baixou a voz e seguiu em obediência a Maria e a José. E como filho, respeitou a sua mãe, respeitou o seu pai. Foi fiel aos seus pais terrenos. Foi para a escola, foi para a sinagoga. Fez o prezinho, fez o primário, aí foi. Aprendeu. Se submeteu, porque ele sabia que ele tinha que obedecer. Deus não tolera aqueles que quebram seus princípios. Deus trabalha com princípios. Fala comigo, Deus trabalha com princípios, e esses princípios não podem ser quebrados. E qual é o propósito do inimigo da nossa alma? É fazer com que cada um de nós quebramos os princípios do Senhor. Ele quer que nós quebremos, venhamos quebrar os princípios de Deus, para nós nos tornarmos os seus escravos. Ninguém poderia com Israel, nenhuma nação poderia com Israel, ninguém. Mas Israel acabou se tornando escravo das nações. Por quê? Por quê? A resposta é óbvia, é clara. Porque eles desobedeceram à voz do Senhor. 1 Pedro capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. A gente vai ler o 8 também, o 9. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz assim, ó: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem é que cuida de nós? Então lance sobre ele toda a sua ansiedade. Aí ele diz, no 8, sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda a derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa. Aonde está o diabo? Mas dá uma olhada aí, você está vendo ele? Quem está vendo o cão aí? Não está. Efésios capítulo 6, versículo 10. Vamos ler os 3 versículos. Efésios 6, 10 diz assim: finalmente fortalecei-vos no e na força do seu. Olha no versículo 11 o que ele diz: revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais e iniquidades nas regiões. Pega a sua mão e faz assim. Ó, está dominado. Satanás, ele não tem um atributo da onipresença. É um atributo, onipresença. Onipresente é Deus. Ele é espírito, está em todos os lugares. Satanás não. Ele tem uma rede da Al-Qaeda do inferno, de demônios espalhados por todo esse mundo. E a comunicação é muito rápida. É aqui. As pessoas cometem um erro às vezes. O ambiente está limpo, o ambiente está purificado, o ambiente está tranquilo, mas o menino comete alguma coisa e diz: sua desgraça. O cão diz assim: estou ouvindo, ó. Aí começa a liberar as palavras. A negatividade e tantas outras coisas, mas isso é uma outra palavra. Vamos voltar para o texto. Então é a potestade do ar. E esse ser, ele trabalha setando as mentes das pessoas. Seta. Nem todo mundo está possuído por demônios ou endemoniados, mas está com a mente setada. Um exemplo, eu volto para o texto.
Aconteceu uma discussão em casa, você brigou com a sua esposa, brigou com o seu esposo. Vou dar um exemplo da minha vida. Quantas vezes, nas nossas brigas, eu peguei aquela caravana velha e saí nesse trânsito feito maluco, disposto a matar ou morrer, sem medo da morte. E com desejo no coração, alguém passa na minha frente e venha brigar comigo para ver se eu não brigo. Com a mente setada em todo o tempo. E a mente cheia, que às vezes até doía a cabeça, às vezes achava que estava, e doía. Então essa é a nossa guerra dada no mundo espiritual. Por isso que eu estou falando, o mundo espiritual é um mundo mais organizado do que os nossos. Deus, o Senhor, Ele sabe que se o seu povo se desviar dos seus caminhos, eles vão entrar por um caminho em que eles quebrarão princípios e se tornarão escravos. É o que Deus, é o que isso aconteceu, e nós vimos isso na semana passada. Pastor, e qual é a aplicação dessa palavra para as nossas vidas? Obedeça ao Senhor. Agora, o que é obedecer ao Senhor? Como eu obedeço ao Senhor? Como nós obedecemos ao Senhor? Como que eu demonstro obediência a Deus? Me ajuda a pregar, fala para uma pessoa, diz assim, vivendo a palavra de Deus. Eu demonstro obediência, não é em palavras, é em vida. Eu demonstro que eu amo ao Senhor, vivendo. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama. João 14, 21. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Amar, e eu virei e me manifestarei nele, ou através da vida dele. Preste bem atenção numa coisa. Como que eu digo para Deus que eu amo Ele? Em palavras ou em vida? Falar que ama, todo mundo diz, eu te amo, I love you, baby. Faz coraçãozinho, canta musiquinha, faz verso. Quantas meninas, ainda adolescentes ou pré-adolescentes, até pré-adolescentes, ou adolescentes jovens, perderam a virgindade, enganada por um lobozinho que diz, eu te amo, e ela até me ama. Eu te amo, eu te amo. Ela, você me ama mesmo? Eu te amo. Ela também te ama. Ele diz, prova então. Aí ele fala para ela, prova que você me ama. Olha a ideia do cara. Quer levar a menina para o motel, quer levar para algum lugar para tirar a virgindade da menina. Isso é prova de amor? E quantas perderam a virgindade? Quantas pegaram HIV ou se tornaram mães solteiras e o cara fugiu, já está indo para outro lugar? Isso é prova de amor em palavras? Não, é em vida. E a melhor forma de provar que você ama é respeitando. É o marido que respeita a mulher que respeita o marido, são os filhos que respeitam os pais que respeitam os filhos, nós que respeitamos. Essa é a maior prova de amor. E como eu demonstro respeito? Vivendo. Aquele que tem a minha palavra e os guarda, esse é o que me ama. Princípios. Princípios. Fala comigo, Deus está no controle de tudo. Não vai dar para terminar essa palavra não, porque ainda tem que voltar para o texto. Tem que voltar para lá, porque tem uma coisa no versículo 3, interessante, no versículo 2. Que Deus vai treinar as pessoas. Vai usar os inimigos de Israel para treinar os seus filhos. Agora, o porquê? Por que que Deus usa até os inimigos para treinar os seus filhos? Por quê? Por causa da promessa. Qual é o maior mandamento de todos, irmãos? Qual é o maior mandamento de todos? Está vendo como nós sabemos responder? Amar a Deus acima de todas e amar o próximo. Amar. Estamos vivendo um tempo de muitos conflitos. E o corruptor, que é o diabo, ele quer corromper o nosso coração, a nossa alma, endurecer aqui, ó. E às vezes usa de pessoas do nosso lado, da nossa própria casa, da nossa família. E pontes são quebradas, são destruídas. Existem muitas pessoas
que estão nadando e morrem sempre na praia. Por quê? Por falta do perdão. Falta do perdão. Um coração magoado, um coração ferido. Esquece que Deus diz: ame a Deus. Um dos maiores princípios é o amor. Fala, o amor. O amor. Porque Deus é amor e amou o mundo. Tudo parte do amor. Devemos amar. Se Israel amasse a Deus acima de todas as coisas, as filhas deles não teriam casado com os cananeus, os seus filhos não teriam casado com as cananeias, mas eles deram as costas para Deus e no final eles se tornaram escravos. Fala comigo, a maior arma. Eu tenho que falar no sotaque aqui, porque no meu sotaque é horrível. Arma é horrível, eu acho feio demais. Parece coisa de alma, né? Arma. É assim, né? Arma. Uma das armas mais poderosas, ou da arma mais poderosa é o amor. Porque Deus é amor. E quem ama, perdoa. Fica de pé em nome de Jesus. Eu vou ficar aqui embaixo. Deus está no controle de tudo. Obedecer é melhor do que sacrificar. Os herdeiros se tornaram escravos porque não obedeceram. E o inimigo trabalha na nossa mente, trabalha em todo o mundo, levando-nos a quebrar princípios divinos. E o grande propósito do inimigo da nossa alma é endurecer os nossos corações. Ele quer endurecer o meu coração, ele quer endurecer o seu coração. Porque o coração é o centro das emoções. É aqui, ó. E muitas coisas acontecem nas nossas vidas. E às vezes nós endurecemos o coração. E não é que Deus queira nos ajudar, mas é porque Ele trabalha com princípios. Aí Deus usa um culto como esse para falar: ei, você precisa liberar perdão, você precisa perdoar. Por quê, pastor? Porque enquanto não houver uma liberação de perdão, enquanto você não perdoar ou não liberar perdão, me arruma 3 cadeiras, filho, rapidinho. Sabe que está conectado aí, isso aí? Esse aqui está solto? Sobe aqui, Senhor, por favor. Vem aqui. Posição. Aqui é uma serra, do outro lado é uma serra, e aqui é o que? Uma ponte. A ponte chama-se amor. O amor perdoa, o amor libera perdão, o amor faz tudo, o amor respeita, o amor guarda, o amor faz tudo. Essa é a nossa caminhada que Jesus preparou. Agora o inimigo da nossa alma quer nos levar a desobedecer. Quando nós quebramos os mandamentos do Senhor, nós mostramos que nós não amamos como deveríamos amar. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quando amor é quebrado, como passar para o outro lado? Por que tem muitas vidas embaraçadas? Tantas gente embaraçadas, famílias embaraçadas, casamentos embaraçados, amizades embaraçadas, vida cotidiana embaraçada, ministérios embaraçados. Por que tem tanto embaraço? Falta do amor. Falta de liberar o perdão. E muitos estão assim. Se a sua vida está assim, você pode dar o seu carro
pode dar sua casa, pode dar seu apartamento, pode dar toda a sua fortuna, pode dar todo o teu dinheiro, vai continuar assim. Liberar perdão, amar e liberar perdão. Daniel diz: nós pecamos contra o Senhor. Os nossos pais não amaram Ele como deveriam ter amado. Por isso nós nos tornamos escravos. Muitos estão passando e muitos estão indo, mas muitos estão escravizados. Essa é a palavra para essa noite. Deus quer restaurar essa ponte. Mas para que isso seja restaurado, precisa liberar o perdão, precisa perdoar. Você está aqui nessa noite e Deus fala ao seu coração. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para lugar nenhum, mas precisa abrir o coração e liberar o perdão. Quem precisa amar, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Vem aqui na frente, vem aqui em nome de Jesus. Deixa Deus trabalhar e fazer essa ponte. Eu vou repetir novamente. Se há algo que foi ferido, machucado, uma raiz de amargura foi colocada dentro do coração, dentro da vida, e precisa ser liberado esse perdão, vem, filho, vem. Falar como Daniel: Senhor, hoje eu vi com a tua palavra muitas coisas que precisam ser revistas. Há coisas que eu preciso fazer. Meu irmão, quando Deus dá uma palavra de conhecimento, Deus não dá uma palavra de conhecimento para te expor, Ele dá para restaurar, para mudar. E é isso que o Senhor veio, isso que o Senhor fala aos nossos corações. O inimigo quer embaraçar a nossa vida, mas Deus quer mudar a nossa vida. Tu és meu Senhor. Nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Olha para a palavra de Deus, irmãos. Vamos lutar, olhar e dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu mover, eu preciso da tua orientação. E Deus tem nos orientado pela sua palavra. Eu sei que como uma noite como essa, irmão, você sai do seu lugar, vem até uma frente, às vezes vem até aqui, e lá dentro da nossa alma, e alguns dizem: vou não, que parece vergonhoso. Não, nós somos uma família, e o Senhor chama os seus filhos. E o propósito da palavra de Deus é nos restaurar, é mudar a nossa vida. O Senhor trabalha de dentro para fora.
Deus muda o coração, a nossa alma, o nosso espírito. Deus sabe tudo sobre nós, do nosso deitar, do nosso levantar, do nosso caminhar. Deus sabe tudo sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E Deus sabe que o inimigo da nossa alma trabalha com todo o afinco, trabalha com todas as forças dele, procurando fórmulas e maneira de querer nos destruir, de querer nos impedir de avançar, de romper, de crescer. O inimigo da nossa alma. Mas Deus está sempre na frente, basta nós darmos ouvidos à sua voz. Ele diz: eu deixarei ser achado de vós quando me buscarem de todo o seu coração. Coloca a mão no seu coração e declare comigo essas palavras, dizendo assim: Senhor Jesus, o meu coração eu coloco em tuas mãos, como toda a minha vida. Me dá um coração igual ao teu, me dá um coração transformado, mudado, e que eu possa amar como tu amas, perdoar como o Senhor me perdoou, andar como o Senhor andou nessa terra. Faz de mim, Senhor, uma luz, sal, luz nessa terra. Que a minha vida seja para a tua glória. Pai, que as tuas bênçãos estejam sobre a vida dos teus filhos, como toda a igreja, Pai. Pai, que haja restauração, uma transformação sobre cada vida, na vida de cada mulher, de cada homem, de cada jovem. Em nome do Senhor Jesus, trabalha em nós, Senhor. Nos lança, faz de nós a tua vontade, Pai. Enche os teus filhos, nos dê um coração quebrantado, Pai. Pai, abençoa-os com toda sorte de bênçãos, Senhor, que nesta noite, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, que vidas sejam restauradas, como famílias sejam restauradas, famílias sejam restituídas, o amor, a alegria, a paz venha de forma transbordante sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. E que cadeias sejam quebradas, ó Senhor, que cadeias sejam quebradas, barreiras do inimigo sejam quebradas. A tua palavra nos diz que as armas da nossa milícia não são carnais, não são humanas, mas sim espirituais, poderosas em ti, para quebrar todas as fortalezas do diabo e todas as fortalezas do inferno. Elas sejam quebradas na autoridade, no poder que há no nome do Senhor Jesus. A barreira, Senhor, fortalezas da depressão, as fortalezas da angústia, as fortalezas da doença, em nome de Jesus, fortalezas de falências sejam quebradas em nome de Jesus. E que a alegria do Senhor, que é a nossa força, seja derramada sobre cada vida, em nome de Jesus. As coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu creio. Todas as coisas cooperam para o bem Elas cooperam daqueles que te amam. Nós cremos na tua palavra, Senhor, que tudo está no teu controle. Nos ajuda a caminhar e estar no centro da tua vontade. Faça-se a tua vontade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite, você que está aqui dentro dessa igreja e toma a decisão de entregar a tua vida para Jesus, de aceitar a Jesus como Senhor Salvador da sua vida, levanta a sua mão direita assim para me te ver, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Você estava afastado dos caminhos do Senhor, toma a decisão de se reconciliar com Ele, de se reconciliar com Cristo. Levanta as duas mãos assim e fala: Jesus, eu quero me reconciliar contigo, Senhor, eu quero entregar a minha vida contigo. Oh, glória a Deus. Irmãos, tem gente aqui na frente, você que está aí entregando também a tua vida, está aí atrás entregando a tua vida para Jesus, aceitando a Jesus, se reconciliando com Jesus. Vem aqui na frente também, eu quero orar, fazer essa oração com você, em nome de Jesus. Vem aqui, se você se sente do Espírito Santo, impulsionado pelo Espírito Santo, vem até aqui, eu quero convidar você. Vem, filho,
Está vindo vidas para Jesus. Vamos aplaudir a Jesus. Vamos glorificar ao Senhor. Isso, filho. Vem, filho. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Isso, filho. Vamos glorificar. Cadê a alegria dessa igreja? Tem alegria nesse lugar aqui, em nome de Jesus? Tem alegria sim, em nome de Jesus. Passamos essa hora. Repita comigo essas palavras, dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Me perdoa, Jesus, porque nesta noite, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. E faz da minha vida, Jesus, a tua vontade. Deixa eu orar por vocês. Senhor Deus e Pai, que as tuas bênçãos estejam sobre a vida dos teus filhos, e que toda raiz de iniquidade seja quebrada, toda palavra de maldição seja anulada, todos os projetos maquinados, arquitetados, elaborados pelo inferno, pelas coisas desse mundo ou velha natureza, seja destruída de uma vez por todas. A tua palavra diz, Pai, que onde abundou o pecado, passou a superabundar a graça de Deus. E a graça quer dizer favor de Deus. O favor de Deus chegou na tua vida, irmão. O favor de Deus chegou na tua casa. O favor de Deus chegou na tua família, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos glorificar ao Senhor. Irmãos, você que veio aqui entregando a tua vida, se reconciliando com Jesus, nós poderíamos pegar o nome de vocês. Amém? A gente vem aqui, acompanha. Tem uns obreiros para acompanhar os nossos irmãos.